Fala pessoal, está começando mais um 3 Pontos Podcast, o seu podcast semanal que normalmente tem um episódio por semana. E estamos hoje com um episódio extra. Especial, né? Exatamente. Boa. Hoje a gente está trazendo aqui um colega de profissão, né? Colega de profissão, um advogado aí Fortíssimo. na área de direito tributário, né? Malhando, né? E um cara muito gente boa, né? E um cara do bem aí, amigo nosso, né? Obrigado. Estamos aqui hoje com o Vitor Barreto. Se apresente aí, Por favor, Vitor. se Seja apresente, bem-vindo Vitor aqui Barreto. nesse nosso podcast. Olá pessoal, Vitor Barreto, advogado aqui? Na minha. Isso, boa. Advogado tributarista, área empresarial também. E amigo, né, de Luciano, amigo de Gabriel e amigo da advocacia. Então vim aqui hoje pra gente bater um papo e tentar desenvolver aí algumas ideias pra gente passar em 2025, né? Perfeito, compartilhar umas experiências, né? Sempre bom. Sempre. Principalmente comigo, que sou um jovem advogado, iniciando a carreira aí, eu quero saber muita coisa. Então, eu falo sempre aqui, Vitor, que esses cabelos brancos, né, Sim. que nós temos, eles servem para passar um pouco da experiência aí para quem tá chegando, né? Para ter um caminho aí um pouco mais leve do que o que a gente teve, né? Trilhar um caminho Já mais tive leve, né? algumas ajudas aqui, eu tenho certeza que a sua vai ser. Será? Nós vamos criar expectativa, Gabriel. Mas primeiro a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, a Brindes Online. Mandar um abraço aqui para Carol e para Marília. Isso. Elas que fazem esses brindes aqui que a gente entrega aos convidados, né? Sempre conectando pessoas que nem elas falam. Exatamente. E os produtos de qualidade muito bons, entregam no prazo correto. E são ótimas, eu recomendo de coração, assim, porque elas são muito boas, muito atenciosas e realmente prestam um bom serviço. Isso, inclusive, elas são tão diligentes que eu comuniquei do episódio especial ontem e hoje mesmo já estava tudo pronto. Então, de parabéns. Entendeu? E o nosso outro patrocinador aqui é o Juslocos Cowork, que é quem fornece esse estúdio aqui pra gente, né? Esse estúdio tem uma ótima qualidade, o som bacana, Muito bom. câmeras muito boas, né? Aconchegante, espaço realmente bom para você gravar aí o seu conteúdo digital. Aqui nos sentimos em casa. Em casa. Parabéns, inclusive. Eu quero deixar aqui meu registro. Muito bom. Estou me sentindo em casa. Isso é bom, isso é importante. Exatamente. Mas vamos lá, Vitão, fala aí. Calma. Tem os Diga aí. nossos recados de sempre. Fala. Inscreva-se no canal, por favor, se inscreva no canal para você não perder nenhum outro episódio, ative o sininho, curta esse vídeo para saber que se você gostou ou não, comente, nos siga no Instagram também, @3pontosPDC, muito fácil. Vitor já tá seguindo, então você siga também, certo? E estamos no Spotify também. Se você tá lá na academia, quer só ouvir o áudio, não quer ver nossa cara feia, lembre que a gente tá no Spotify também, certo? Agora Vamos passar a palavra aí para Vitor Barreto. Mais uma vez, seja bem-vindo, Vitor. É uma satisfação enorme ter você aqui. E você contar um pouco da sua história, né? Como é que você iniciou na advocacia, como é que você começou essa trajetória aí na advocacia. Eu sei que antes você era empresário, né? Isso. E aí migrou para a advocacia. E conte um pouco pra gente aí como foi isso. Então, Gabriel e Luciano, primeiro agradecer agora também de forma oficial o convite. É uma oportunidade da gente dialogar com a advocacia, dialogar com a sociedade, contando situações que passamos e até para desenvolver algo que possa sair de uma ideia aqui num bate-papo como esse, como nós. Minha história começa, na verdade, Gabriel, eu fiz uma transição de carreira. Eu era administrador, minha formação original era administração, eu já lecionava em administração, tinha feito inclusive um concurso substituto da UFES, lecionando a cadeira de logística. Estou falando aí em 2006, o tema era muito palpitante e resolvi fazer direito, muito mais para ter uma segunda graduação. Comecei fazendo direito sem pensar na advocacia. Sim. Porém, o direito ele é muito envolvente. E veja como era essa transição. À noite, eu estudava na faculdade com um aluno que de manhã estava estudando comigo da UFES.
Então eu tinha um colega, aluno de manhã e colega de sala, sentavam junto à noite. Sim. Né? Eu aprendi. Ele estava fazendo duas graduações e você fazendo direito à noite. A de direito. Então eu comecei com isso, né? E aí fui me envolvendo, fui gostando muito. E nesse prazer que a advocacia é envolvente, resolvi realmente seguir o caminho da advocacia. Sim. E quando eu entrei, diferente, por exemplo, do Gabriel, de entrar com 24, 25 anos na profissão, essa transição ela é mais dolorosa, porque agora eu não tinha mais casa de pai para morar, né? As contas já estavam chegando embaixo da porta. E essa transição era mais difícil. Então tive que fazer ela de forma muito dura. Tem que ser a transição já ganhando dinheiro, né? Você não pode ter aquele tempo, né, de maturação. De maturação, né? E aí, na minha percepção, esse início de carreira diz muito para onde você vai. Se você não tem um objetivo, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho que você seguir, tá bom. Já dizia Alice no País das Maravilhas, quando ela tá ali em uma encruzilhada e pergunta, acho que é o Coelho, o personagem, para onde eu devo ir, né? Numa encruzilhada de 4 caminhos, para frente, para o lado direito, esquerdo ou voltar. Aí você depende para onde você quer ir. Ela disse, eu não sei onde eu quero ir. Então qualquer caminho que você seguir, tá bom. Vai chegar, né? Então eu já tinha essa percepção onde é que eu queria chegar. Eu queria uma advocacia mais empresarial, porque eu vinha com essa bagagem de administração. Sim. Né? Parei muito para refletir. É doloroso, mas você precisa trazer essa reflexão para você, para dentro e planejar. Então eu sabia que eu queria direito tributário, direito empresarial. Ponto. E como é que eu vou me manter agora, pelo menos por um ano na advocacia, para que eu não fique sacrificando honorários? Que é outra coisa que a gente precisa ter um olhar muito forte. É a precificação. Então eu peguei o carro que eu tinha, vendi para fazer um colchão e fiquei ali, comprei um carro a longo prazo, sem pagar, para pagar com um ano. E aquele dinheiro foi quando eu fui desenvolvendo ali minhas atividades do dia a dia. E onde é que eu quero dizer que a gente não pode ser traído na formação de preço e na hora que dá o preço para o cliente? Na hora que você der o preço para o cliente, você tem uma margem ali de segurança, de negociação de 10, 15, 20%. Menos que isso, você vai ficar com a sensação, Gabriel, que você estava extorquindo seu cliente. Então tenha muito cuidado na hora de dar o preço e na hora de negociar, para você não passar para o cliente, se você reduz para metade, o cliente vai ficar com a sensação. E quando você reduz para metade, você ali já cria uma linha reta com aquele cliente e com outros que ele vem ali indicar. Então, você fulano tem que faz por tal preço, né? Porque quando você chega indicado por um cliente, ele diz, eu já fiz um mandado de segurança com o Gabriel lá, foi 5 mil. Então ele já chega mais ou menos sabendo quanto é. Se ele, aí é a mesma história, ele diz, vai lá no Gabriel que eu já fiz um mandado de segurança com ele, foi 5, ele me fez por 2. Pronto. Os 2 você nunca mais vai conseguir subir de preço. Sim. Então, para mim, a primeira dificuldade, depois que eu ter planejado, era a precificação de honorários. Até hoje ainda é uma dificuldade. Acho que para todo mundo, para muita gente, né? Muitos advogados passam por essa dificuldade da precificação, até porque o mercado, como está muito inchado hoje, né? Ou você cria um diferencial, né, na sua advocacia para conseguir precificar, ou então você vai ficar nessa briga, né? Por preço constante, com o colega e tal. E essa briga com você mesmo, né? Porque na hora que ele vem diminuindo, hoje, olha a diferença de quando nós entramos na advocacia, a advocacia que Gabriel está entrando. Hoje 1.200.000 advogados dividem, concorrem ou assim está participando do mercado junto com o Gabriel. Porque o de São Paulo, o do Oiapoque, é o Chuí, vai estar disputando. Hoje a gente tem Instagram, que o cliente chega até ele. Hoje tem um podcast. Hoje você tem uma gama de comunicação para chegar até o cliente. E que na época da gente não chegava. Era correspondente, era migalhas, era diversos outros sites que tinham de correspondência. Hoje não. Então o cara que está lá em São Paulo, que não tem custo, ou que já tem a clientela dele, está disputando com o Gabriel, que está aqui. Disputando o cliente dele. Então a gente não está disputando com os 17 mil inscritos de Sergipe. A gente está disputando com 1.200.000 advogados. E por que eu estou fazendo esse paralelo? E acho importante. Para falar de honorários sucumbenciais, Gabriel. Os honorários sucumbenciais, cada vez mais nós, advogados, temos que recorrer, lutar para majoração e por arbitramento devido. Porque é uma forma de remuneração hoje principal do advogado. Temos que ser bastante realista. Porque hoje vem um advogado de fora e faz pro bono, faz sem cobrar, faz do êxito. Sim.
Então a gente tem cada vez mais nos unirmos pelos honorários sucumbenciais, dialogar melhor e mais com a magistratura, com os juízes, com os desembargadores, para que os honorários sejam mais valorizados. Eu fiz uma fala no Instagram também muito forte sobre isso, né? Os honorários sucumbenciais, eles têm que ser mais respeitados. Então, hoje é mais difícil, Luciano, entrar na advocacia do que foi no tempo da gente. E eu ouvia isso lá atrás, né? Então, a gente tem que hoje buscar formas de nos comunicarmos com o cliente, com a sociedade. Um ponto que eu acho que é indiscutível e temos que ter cuidado é a continuidade no nosso aprendizado. Ela é constante e a gente tem muito receio. Não acaba nunca, né? Não. E temos que ter cuidado hoje para não ser traído pela tecnologia. Sim. Ela veio para nos ajudar e nos assessorar e não para fazer por nós. Eu não tenho dúvida nenhuma, Luciano, que a gente não vai perder nem emprego, nem mercado para a inteligência artificial. Eu também não tenho essa dúvida, não. Porém, já tive. Você pode perder o mercado e pode perder participação para quem usa IA. Para um colega que tem a habilidade de usar. Verdade. Então hoje, quando eu falo em melhorar e cada vez mais nós continuarmos com o aprimoramento, também temos que estar com um olhar muito mais forte, Luciano, diferente nessa época, com a tecnologia. Uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta. De gestão. E sobre a sucumbência, eu ouço histórias assim, de que até antes era até um pouco pior, né? De ser arbitrado 1% de... Então, com o CPC, o último CPC 23, né? Sim. Né? Houve essa mudança aí, né? Dos honorários de sucumbência e trouxe um parâmetro, apesar de que muitas vezes... E era o que eu ia falar, e na verdade é até estranho falar que tem uma margem estabelecida, mas parece que não tem, porque eu nunca vi ser arbitrado mais que 10%. O artigo 85 hoje é muito claro. Hoje, para não aplicar o artigo 85, você tem que fazer contorcionismo. Sim. E A. Aí a gente tem que fazer o hashtag. A contorcionismo para não arbitrar com a valorização devida. E o que é que acontece também, muitas vezes na prática? Às vezes o percentual é ok, 10%, mas se faz o contorcionismo para diminuir a base de cálculo. Sim. Uma causa que tem 100 mil, não, mas o proveito econômico ali foi 50 e arbitra sobre o proveito econômico. Por planos de saúde. O tratamento sendo pago por nós seria 100, mas o plano de saúde aplica 50, então os honorários vão incidir sobre o quanto a operadora paga. Então a gente tem que estar sempre ali aliado com a advocacia, né, e recorrendo, utilizando recursos aí como remédio para o combate a esse problema. Hoje, na minha percepção também, dentro do trabalho do advogado, que a gente precisa explorar mais e combater um fato que está agora em evidência, que a OAB está trabalhando, criou um movimento, é a sustentação oral também. Luciano, a gente sabe que o quanto é importante sustentar a sustentação oral em um processo, em uma apelação, no tribunal, despachar com os juízes, com o magistrado, é importantíssimo para clarear. Por que eu digo isso, Gabriel? Porque ninguém conhece mais o processo do que o advogado. E ninguém se expressa melhor para o magistrado do que o advogado. Até melhor do que a parte. As partes nunca iriam fazer um recorte do processo com tanto brilhantismo do que o advogado. E por que isso? Eu digo com muita categoria. Porque a parte leva a emoção e o juiz não julga a emoção, julga direito. Perfeito. Então, ninguém melhor do que o advogado. O advogado leva o calor das pessoas, afasta os números e traz agora aqui, faz o recorte por direitos humanos. Então traz a emoção do processo. Você imagine um processo de família. Alguém melhor do que passar o sentimento da família em um processo de família? Não. Alguém melhor do que uma busca, uma apreensão, uma reintegração de posse? Não. A gente aí tem que tratar, porque se a parte for, vai ser uma tragédia. Então o advogado tem que ser ouvido. Emoção, né? A emoção pode aflorar. Então a gente tem que utilizar cada vez mais, Gabriel, despachar com o juiz, sustentação oral, despachar com os desembargadores, despachar com os ministros. Não pense que a Brasília, STJ, STF é algo incomum. A única dificuldade é o avião para ir até Brasília, né? O deslocamento, mas lá é totalmente acessível. Então, quanto um desembargador aqui em Sergipe. Por esses dias, ouvi uma discussão por cima, não me aprofundei sobre ela,
mas acho que a discussão já no STF sobre a sustentação oral não ser realizada de forma síncrona. Já existia a possibilidade de realizar de forma síncrona um vídeo, né, gravado. Sim, vídeo gravado. Mas você está por dentro desse assunto? Provavelmente sim. Então, e o que era que eles queriam fazer, digamos assim? O CNJ já recomendou que os tribunais priorizem a sustentação oral. E a OAB Nacional fez um movimento muito forte e, ao que eu tenho percebido, tem funcionado. E aqui quero dizer que eu já me somo e fazer o convite ao Movimento Nacional em Defesa da Sustentação Oral. Fiz uma postagem no meu Instagram aderindo ao movimento da Ordem, o Movimento Nacional em Defesa da Sustentação Oral, e que convida todos para participar do Movimento Nacional em Defesa da Sustentação Oral. É um instrumento que não podemos abrir mão. Acabar com a sustentação oral, na minha percepção, é um ataque ao cidadão e à sociedade. É prerrogativa da advocacia e a gente não pode abrir mão de nossas prerrogativas. Com certeza. Qualquer situação diferente disso tem que ser alterado no CPC. Se não é a resolução do CNJ que vai fazer a gente deixar de fazer sustentação oral. Quer ganhar tempo? Vamos achar outros instrumentos, mas não deixar de fazer sustentação oral, porque tem muitos processos para sustentar. Esse é o recado que eu queria fazer o convite aqui. Como é que está esse assunto no tribunal daqui? Vocês têm conhecimento? Eles estão... Até onde eu tive conhecimento, não tivemos dificuldades e nem teve adesão a parar a sustentação oral e fazer ela por forma de vídeo. Criaria um QR Code e os vídeos é que fazia a sustentação oral. Sim. Então, acho que não é saudável, né? Mas eu me somo muito mais a esse prazer da advocacia, a essa necessidade, esse instrumento, esse remédio que a sustentação oral é para nós advogados. Inclusive lá despachar também, né, com o juiz, com o desembargador, eu acho muito importante. Eu aqui, né, no escritório, eu prezo muito por esses embargos auriculares aí, né? eu faço sempre que posso, eu faço sempre. Uma atividade que eu já acompanhei e que inclusive falei com você essa semana sobre isso, não foi? Sim, de começar a fazer também. Exatamente. Né? É importante. Tem a necessidade em uns 2 processos, eu acho que eu falei com você, de ir lá realmente falar com o desembargador, o desembargador não, nesse caso era o juiz, né? De falar com o juiz, esclarecer algumas coisas sobre fatos e direitos mesmo. Eu acho que esse instrumento, como você chamou, embargos auriculares, ele é muito importante. Carinhosamente, né? Ele é muito importante, né? Talvez fique mais claro um ponto ali para o juiz, ele se atente mais a determinado ponto, né? E penso que o judiciário ele tem que estar apto também a ouvir o advogado, né? Sim. Apesar de já ser uma prerrogativa da advocacia, ele tem que estar apto também a ouvir, né? Ele tem que estar de portas abertas ali, de ouvidos abertos, né? Para ouvir a advocacia e entender também as dores da advocacia, digamos assim, né? O tribunal hoje de Sergipe, na minha percepção, entendo que ele é muito aberto, né? Você não tem dificuldades, né, de estar despachando, estar marcando, estar agendando com o desembargador, tudo muito próximo e muito fácil. E dentro desse conceito, desse contexto do tribunal, da formação do tribunal, agora a gente está com um tribunal rejuvenescido em 40%. Né? Chegaram 40 novos desembargadores que vêm por merecimento ou por antiguidade. Um desembargador do 5º, do Ministério Público, e então em breve chegará o da advocacia. Então, o nosso tribunal, ele é um tribunal com muita facilidade, com muito acesso. E às vezes, quando você sair daqui para despachar um processo em São Paulo, você tem 500 e poucos desembargadores. Inclusive, você falou aí do 5º, né? De onde é que surge essa vaga do 5º? Por que ela existe? Vocês sabem essa história aí? Luciana, me ajude. O 5º hoje é uma formação, de 1/5 dos tribunais são formados por membros do Ministério Público e os membros da OAB. Né? No nosso caso, que estamos no número de 15, 1/5 seriam 20%, então nós temos 3 vagas hoje destinadas ao 5º constitucional. Então, como é ímpar, em Sergipe a 3ª vaga ela se alterna entre um membro do MP e um membro da advocacia. Hoje a formação, quem está representando é o desembargador Roberto Porto, né? Da advocacia, e o doutor Etélio representando o Ministério Público,
que acabou também de ingressar. E quem estava nessa alternância, na terceira cadeira, era o desembargador Luiz Mendonça, que também se aposentou o ano passado. E aí, na alternância, como ele era egresso do Ministério Público, agora, pela alternância, vai para a OAB. Então, logo a gente finaliza aí o processo das inscrições, a gente vai estar com o processo eleitoral deflagrado para essa substituição. E nesse ínterim, há um juiz de carreira substituindo o desembargador, a cadeira, né, a cadeira que está lá é aberta, que é o desembargador Manuel Costa Neto. Ele está em substituição à cadeira do quinto. Eu pergunto porque eu enxergo, né, esse papel muito importante do quinto. Sim. Como é que você enxerga isso? O papel de quem está lá ocupando essa cadeira do quinto? Veja, Gabriel, Luciano, eu não tenho nenhuma pesquisa do que eu vou comentar. É percepção. Um julgador, para ele vai aplicar o direito, ele vai aplicar em cima da sua percepção do direito, da sua história, né? Como você é talhado ali dentro da sociedade e do direito. Então, o pensamento de um magistrado que foi talhado sempre na magistratura tem um viés e um olhar diferente de um representante do quinto. Todos serão magistrados e todos são magistrados da desembargadoria. Ponto. Mas a percepção de visão do direito pode ser diferente. Todos terão percepção de justiça. Mas do direito pode ser que tenhamos percepções diferentes. E quando a gente faz esse quinto, é justamente para oxigenar a formação de um tribunal que pense, cada um dentro de uma percepção diferente. Porque os debates é a melhor aplicação do direito. Sim. Né? Quando a gente começar aqui a debater, eu posso apresentar um ponto de vista que você não concorde, mas eu clarei algo. E olhe como o tribunal vai ser diferente do julgamento de uma sentença para uma apelação. Uma Câmara em Sergipe é formada por 3. Então são 3 desembargadores decidindo ali em um processo com olhar diferente. E por que esse olhar diferente? Justamente por o egresso do quinto, de um desembargador do Ministério Público. Um egresso da advocacia que sabe o quanto é importante os embargos auriculares, quanto é importante um despacho, quanto é importante os honorários sucumbenciais. Eu ia falar justamente disso, né? Essa relação entre os honorários sucumbenciais, que a gente falou um pouco mais no começo. Esse é um ponto, né? Um dos pontos, né? Um dos pontos. Sobre a importância do quinto para, inclusive, esse entendimento sobre os honorários de sucumbência, sobre o arbitramento dos honorários de sucumbência, né? Então, é uma forma de levar para o tribunal visões diferentes de julgamento. Então essa é a concepção inicial de uma formação de quinto. Veja, e no julgamento na Câmara são 3. Sim. Basta uma divergência para você já ampliar. Para ampliar, para ficar 5. Entendeu? Isso. É melhor o debate. Então os debates eles são muito importantes, né, nesse sentido, né? Porque tudo é a forma como você observa. Quer ver um fato que me chamou a atenção essa semana, que eu vou trazer aqui como exemplo, para a gente não se estender muito nesse tempo. A escolha da lista sextupla dos advogados é uma eleição ou é uma consulta classe? É eleição, quando eu nasci em debate, na minha percepção muito clara, é eleição. E se é eleição, aí agora vamos aplicar o direito, rege processo eleitoral. Mas aí o colega diz, não, é consulta classe. Eu vou fazer uma consulta para ver quem serão os 6. E, portanto, não é direito eleitoral e sim direito administrativo. Veja, na hora você não está falando nada com nada. Mas depois que a gente vai acrescentando os debates, começou a fazer sentido, fazer lógica ao pensamento dele. Mas eu precisava abrir minha mente e ter uma pessoa debatendo comigo. Sim. Senão, eu ia ficar sempre modulado no direito eleitoral. Então, essa é a ideia. Trazermos pensamentos diferentes, debates, trazer a sustentação oral, porque aí ali você está em mais um ponto de vista, né, diferente, com ênfase ali no processo, enaltecendo ali, claro, o seu direito, e a gente vai tentar o máximo aplicar justiça. E você falando de sustentação oral, eu queria saber dos dois, na verdade, assim, né?
momentos em que vocês fizeram sustentação oral e o resultado foi, como é que eu posso dizer, surpreendente? Eu já tive, inclusive, decisões que eu fui fazer sustentação oral e o pensamento do magistrado, com as discussões, foi contra mim, mas ele me convenceu. Vejo quão importante. Eu fui para a sustentação oral, era um processo de direito tributário, e meu pensamento era que você ia aplicar o redirecionamento para a empresa sem um processo à parte. E ele me convenceu que no caso de uma microempresa não havia necessidade de microempresa individual de redirecionamento, porque se confunde, né? Se confundem. Mas os debates, e ele levou lá e me convenceu. Eu realmente não tinha tido esse pensamento diferente. A minha experiência com sustentação oral assim, é muito positiva. Todas as vezes que eu me predisponho aí nos processos né, faz muito sentido, assim, sabe? Você consegue um pedido de vistas e aí você já abre um novo debate. Já tive casos do próprio relator trazer o voto e depois pedir vistas para reanalisar o voto que ele já tinha dado. Então, assim, é muito importante. Eu acho que tirar esse direito da advocacia é você ferir a própria sociedade, sabe? Porque o advogado, ele quando vai lá defender o direito do seu cliente, ele está defendendo o direito da sociedade. Sim. Administrando a justiça. E tirar esse direito é muito forte, sabe? É muito forte para mim. Eu tive uma experiência, Gabriel, eu acho importante a gente fazer esse recorte, que foi salutar. Como é que funciona, né, no dia a dia? Você se prepara, isso acima de tudo, se prepare para ir. Eu tenho meu problema de audição, então eu levo tudo anotado, num papel ainda. E aí ela anuncia lá os julgamentos, né, no começo da sessão, os julgamentos que são convergentes com seus interesses. E ali ela fala muito rápido, tá? Não sei se é por isso que eu fiz um recorte, porque seu problema é meu problema de audição. Eu fico aqui olhando. O cara fala comigo, peraí agora. E aí o cara fica aqui prestando atenção. E aí, quando eu fui sustentar, fui pro púlpito, ela disse, doutor, o julgamento é convergente com seus interesses. Aí eu, ok, muito bom, obrigado. Mas tem um ponto, excelência, que se o senhor puder destacar aqui, como ficou os honorários sucumbenciais? E o desembargador leu 3 vezes o dispositivo e não conseguiu entender o que ele tinha escrito. E aqui não é crítica, porque, veja, ele queria aumentar, majorar em 20%. E estava uma redação dúvida se ele estava majorando em 20% ou se ele estava aplicando 20%. Agora, saiu de 10 para 20%, ele estava aumentando 20% sobre o arbitrado. E lá nas discussões se clareou. Não, aqui vai ficar aumentando 20% do já arbitrado. Não sei quanto foi arbitrado, o que entrou 20% a mais, por conta do recurso. Mas olha quanto foi importante a sustentação oral. Ali eu tinha acabado de fugir de um desembarque de declaração. Não precisou apresentar os embargos de declaração por uma simples sustentação oral que foi convergente, não sustentei, mas na leitura ficou claro ali e a gente já corrigiu. Um ponto assim positivo realmente na sustentação oral. E olha que não precisou. Perfeito. Então é o princípio da oralidade mesmo, né? Que traz rapidez aos julgamentos, aos processos, né? O juizado tem muito isso, né? O princípio da oralidade, né? De tudo se fazer de forma oral ali, né? E nos tribunais também isso funciona bem, assim, bem. Eu sou muito a favor da sustentação oral e se tirar eu vou ficar... Inclusive eu estou preparando uma. Vamos lá, vou lhe ajudar aí para você fazer isso aí. Acho que não vai acontecer não. Quais são as dicas aí para preparar uma sustentação oral? Rapaz, se prepara, estude e pronto, estude. Tem que estudar até não poder mais. Isso é objetivo, né? Isso vai muito da sua dinâmica. Como você se apresenta. Mas algumas regras de respeito, civilidade, não se podem afastar. Sim. Os cumprimentos, as saudações iniciais, preste atenção ali no direcionamento do presidente, nas desembargadores, desembargadoras, no membro do Ministério Público, dos colegas advogados, dos servidores. Então faça esse preâmbulo, ainda que você perca 30 segundos dos seus 15, mas é importante você fazer essa cordialidade. Perfeito. Aí eu vou agora para o segundo recorte. Né? Dispensa leitura do relatório? Claro. Se o desembargador vai ler um relatório todo, se você vai fazer um resumo na sua fala, não precisa. Ok, desembargador, concordo.
Então ele vai lhe dar a palavra. Aí agora, o que o Luciano disse, estude seu processo, faça as pontuações necessárias. Então fez a saudação inicial, agora vamos para os pontos relevantes que você quer destacar. E aí dentro desse estudo, você não precisa ser nenhum mestre da oratória, mas você faça ela concatenadas ideias, né? Você não saia falando do fim do processo no começo, tente fazer historiar, aplicando o direito, se possível citando, essa prova que eu acho importante está na sua listagem de processo. Isso. Porque o desembargador está com o processo aberto, ele pode olhar aquela prova que você entende relevante. Né? Se você quer rebater alguma prova da parte adversa, está nas folhas listagem os documentos que não pode ser considerado por qualquer motivo que você... Sempre tente, Gabriel, e aqui eu não sou nenhum mestre em oratória, mas eu recomendaria você alterar o tom de voz, subindo e descendo para chamar a atenção do seu interlocutor, para que o desembargador olhe para você. Então a alteração de tom de voz é extremamente importante. É uma técnica, né? Tem um ponto que eu faço sempre, que é chamar o nome do desembargador. Pronto. Aí eu ia dizer isso agora. Chame o desembargador pelo nome. Olha que absurdo, desembargador Luciano. Olha que absurdo, desembargador. E como você tem 15 minutos, uma bancada é feita de 5, que necessariamente você pode chamar a atenção e chamar pelo nome do desembargador que não está na sua formação. Então são 4 e o presidente. Então você vai utilizar a técnica do desembargador fulano, veja que absurdo. Aquele, por certo, vai olhar para você. E tente utilizar aquele que está de cabeça baixa sem prestar atenção muito, que você acha que não está prestando atenção. Cuidado, porque o fato dele não estar olho no olho, não é que ele não está prestando atenção, pelo contrário. Ele está se fazendo ali, não está prestando atenção aí. Você fala algo relevante, aí ele já tomou a anotação ali, já fez o processo, já levou ou já destruiu sua sustentação oral. O fato de ele não estar olhando não quer dizer que ele não está prestando atenção. É impossível, até porque ali o ambiente, só estamos fazendo aquilo, né? Um ambiente muito acolhedor, então. Então essa é uma das técnicas que a gente pode utilizar, além das anotações, concatenar e ao final, né? Não podemos deixar... E concluir, né? E concluir, né? Pedir é de graça, né? Pedir é nossa especialidade, né? Então, pedir a procedência do seu recurso, ou improcedência, e majoração, claro, dos honorários sucumbenciais, não podemos esquecer, embora seja um pedido implícito, né? Ô Vitor, você como um advogado aí, né, de cabelo branco já experiente, o que é que você daria de conselho aí para jovem advocacia, assim, para a galera mais nova aí, em geral? Primeiro, que você disse no início do nosso podcast, o estudo. Ninguém sem preparo cresce. Relacionamento. Criar uma rede de relacionamento com a clientela e com nós, advogados, que você firma muitas parcerias. Né? E esse foi um ponto que no começo da advocacia eu não consegui enxergar. Se eu sou advogado, Gabriel, o que o Luciano pode fazer de parceria comigo que eu não posso fazer? Eu não vou indicar ele para nada. Pensamento quadrado. Ninguém é bom em tudo. E não tem como ser. Não tem como, o tempo é escasso. Então, isso, você começa a fazer as parcerias, e isso é muito uma fonte hoje de processo, são as parcerias. Então, relacionamento, o estudo, né? Não pense que IA vai fazer por você, não pense que Google vai fazer por você. Então, primeiro, se prepare. Não tenha ansiedade em querer ganhar da noite pro dia, porque no início da advocacia todo mundo já fala, um juiz ganha 20 mil. Né? Ganha muito, ganha 30 mil. Mas olha quanto tempo o juiz se preparou para ser juiz, para ser magistrado, para passar no concurso. No mínimo 5 anos hoje. Faça uma advocacia muito focada, se em 5 anos você não vai ter o salário. Agora planejada, estruturada. Saiba o que você quer, senão qualquer caminho que você seguir vai ser suficiente. Eu quero focar criminal, eu quero focar previdenciário. E aí você começa a criar nichos e hoje a gente diz muito que tem especialista dentro da especialidade. Sim, muito. Né? Eu, por exemplo, onde é que eu estou especialista? Em ICMS. Faço direito tributário como todo, mas em ICMS eu me considero o especialista. Por quê? Hoje eu tentei focar o máximo possível dentro do direito tributário o ICMS. Incentivos fiscais para as empresas, meios de defesa que antecedem o processo de execução ou na própria execução. Então, hoje também a gente tentar ser mais especialista ainda. E se você olhar para profissões vizinhas, acontece da mesma forma, a medicina está igual. Hoje você não tem mais um ortopedista, você tem um ortopedista de mão, de dedo, de cotovelo. Né? Então,
Hoje a gente tem que cada vez mais tentar focar ali dentro de um nicho muito específico. Ou você pode fazer uma advocacia que a gente chama de full service. Eu atendo tudo e todos, né? Vários advogados no escritório, você consegue ali ter uma gama maior. Então você precisa saber, vou para um boutique, escritório ali mais direcionado, enxuto, ou vou para o full service, né? Com uma advocacia em massa, muitas ações, 3.000, 2.000 ações. É mais difícil de administrar, mas é um nicho, né? Você tem que ter sistema, você tem que ter gente. Então planejar, eu acho que é o primeiro, e focar e tá pronto e preparado e querendo, se quiser mudar a rota. Eu tive um exemplo, Gabriel, os processos que eu mais ganhei foi os que eu mesmo me especializei, porque eu consegui ver um momento do mercado imobiliário que foi extremamente importante para as grandes ações, e eu não fazia imobiliário em nada. Eu estaria muito mais voltado para a demanda de construtora do que para o cliente, e advoguei para os clientes e foi um sucesso. Mas não saí do meu foco, fui ali, fiz aquele trabalho muito grande e voltei. Sim. Então esteja pronto, preparado também para de vez em quando dar uma mudancinha de rumo. Não quer dizer que você está ali que a gente vai ficar focado só. Oportunidade, né? Dá, pronto. O ganho de oportunidade, né? Ali foi um momento ali de oportunidade. E tem uma coisa que você falou aí que hoje eu reputo uma das mais importantes, é network, velho. Network, acho que é muito importante na advocacia o network. Colegas advogados e todos são importantes. Aliás, as pessoas que passam na sua vida têm alguma importância, né? Então... Gabriel, deixa eu me permitir agora então fazer o podcast ao contrário, né? E como fazer o network? Esse é o grande desafio, né? Sim. Como fazer o network, né? De várias formas dentro da advocacia. Eu deixaria aqui uma sugestão, já que eu mesmo fiz a pergunta antes de passar para o Luciano. A OAB é uma forma de você fazer network dentro da advocacia muito boa. Muito saudável. Participar do dia a dia, participar das comissões, participar dos cursos da nossa Escola Superior de Advocacia. Essa é uma forma da gente participar e criar network. Boa. Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas desde a faculdade eu busquei sempre estar em contato com as pessoas. Principalmente com alguns professores, né, outros colegas, né, mantendo sempre o contato. Perfeito. Foi algo de forma inconsciente, mas depois eu parei para pensar assim, caraca, eu tô construindo um caminho bom aqui. Algumas pessoas, inclusive, já me procuraram para passar processo. Amanhã eu tô com o escritório, com um parceiro, que é meu professor de trabalho. Meu professor de trabalho amanhã tá conosco lá no escritório, fazendo associativo. Não estamos sócios, mas já estamos fazendo uma parceria muito boa, muito sólida. E o professor? Nós não vivemos numa ilha, né? Sim. E é isso que a gente precisa. E a gente não pode viver numa ilha. Isso. Ô Vitor, e voltando aí assunto OAB, né, quinto constitucional, que é bem pulsante aí, esse quinto importante, né? É bem importante, né? Muito importante. E aqui no tribunal tá batendo na porta, né? Tá batendo na porta, já foi deflagrado aí pela OAB o processo. Como é que tá você aí? Você vai participar? A gente sabe, né, que a gente tem a amizade, que você tem esse interesse mesmo em participar, né? Como é que tá hoje aí para você isso? Veja, Luciano, eu tenho alguns propósitos. E como eu penso a formação do quinto da desembargadoria. Se o que eu falar não fizer sentido, eu não conseguir aplicar, ainda que quando eu dispute, não faz sentido participar do processo. Alguns pontos para mim são inegociáveis para participar do processo. O primeiro deles é os honorários sucumbenciais. Aquele candidato que sair e for escolhido, ele tem que ter um compromisso com a advocacia sobre os honorários sucumbenciais. A gente não pode abrir mão dessa cadeira, ter isso como bandeira. E é uma voz altiva dentro do tribunal. E se olhar para o lado, temos exemplos magníficos, como o Tennyson no TRT. Sim, perfeito. Então, essa para mim é uma das pautas de uma bandeira inegociável. Os honorários sucumbenciais tem que ser visto com muita atenção pela vaga que é destinada ao quinto. Outro compromisso que eu faço, se assim concluir a inscrição,
Próximo é a sustentação oral. Quando eu digo que eu me somo ao OAB na sustentação oral, porque tudo que a gente conversou aqui para mim faz sentido ter sustentação oral nos processos. Ser um desembargador que ouça a advocacia, ser um desembargador com as portas abertas, ser uma representação que dialogue com os advogados e que para mim é a melhor forma de tentar aplicar a justiça, porque ninguém conhece mais o processo do que o advogado. Então ouvir um gabinete de portas abertas dialogando com os advogados para mim também é algo que eu não consigo separar de proposta de pensamentos. Um outro ponto para mim também inegociável é a gente ter um olhar muito forte por direitos humanos, né? Um olhar afastado, tentar ao máximo afastar números. Porque eu falo tentar ao máximo? Porque em alguns casos vão ser processos em direito tributário, números, né? Em algumas situações são números, mas em sua grande maioria, embora todos digam, o CNPJ tem pessoas do outro lado do processo, e a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Sim. Né? E a melhor ponto para se apartar número de pessoas dos processos é ouvir na advocacia. Tem um olhar mais, e é isso, eu consigo visualizar isso na prática depois, Gabriel, que eu fiz o meu mestrado em Direitos Humanos. Lá nós tínhamos uma sala com 20 colegas, cada um com um pensamento diferente. Um voltado para a família, um de delegado, um do criminalista, um do que não tinha muita ligação, que vinha de outras carreiras. Então isso eu consegui visualizar, abrir a mente, o quanto é importante os direitos humanos e as pessoas no processo. Se a gente não tiver um olhar mais humano, não faz sentido. Então, para mim, a melhor forma de aplicar isso é ouvindo os advogados, para sentir o calor do processo. Senão, as letras ali, as palavras e o papel, que não é mais papel, virtual, é muito frio. Então, não faz sentido se isso tudo que eu estou falando não se comunicarem. E eu só colocarei o meu nome à disposição se isso tudo estiver muito claro para mim. Eu vou apresentar isso, essas concepções iniciais para a advocacia. Então eu pretendo me inscrever, as inscrições devem acabar em dia 24 ou 25 de fevereiro. Pretendo sim, Luciano, me inscrever, porque eu entendo que preenche os requisitos, ainda que os requisitos objetivos, 10 anos de advocacia, nos últimos 10 ter praticado 5 atos, ter uma experiência pública, por ser procurador do município Lagarto. Eu vivo a advocacia do interior, eu vivo a advocacia, é dela que eu sobrevivo, é dela que eu construí todo o meu patrimônio e minha família, e é com ela que eu educo minha família. Então, se assim for da vontade, eu vou ter uma gratidão à profissão que eu nunca vou esquecê-la. Então, pretendo participar. É um processo eleitoral muito duro, porque são 4 etapas, né? São 3 em regra, e agora foi criada a 4ª etapa, que é a eleição, que hoje de manhã me perguntaram se era consulta ou eleição, mas vou partir do princípio que é eleição. Então o Conselho escolhe 12 e o OAB e os advogados escolhem 6. Né? Depois o tribunal escolhe 3. Então eu vou sim participar do processo para tentar passar essa mensagem para a advocacia e pedir que todos aqueles que participem tenham esse compromisso com a advocacia. Eu já estou firmando o compromisso com a advocacia, já está firmado. Tenho visitado muito, Gabriel, desde o ano passado, os colegas advogados ouvindo, com diversas propostas, inclusive, né? Não é o momento aqui, mas uma próxima oportunidade fica aqui a sugestão de fazer podcast com todos os candidatos, que não vão ser muitos, deve ser algo em torno de 25, 20 na primeira etapa, né? Então quando a gente reduzir para 12, de repente fazer podcast com os 12, para que haja um compromisso dos candidatos com a advocacia. O que está se expondo aí das pré-candidaturas, dos pré-candidatos, eu entendo que todos preenchem esse requisito, estão alinhados com a advocacia, né, com esses pensamentos. E que a advocacia, de modo geral, também esteja apta a ouvir esses candidatos, porque tem algumas pessoas que elas não se ligam muito nesses processos eleitorais, né?
E aí eu falo de eleição de OAB, e aí agora o quinto, e alguns não estão aptos a ouvir, eles não se abrem para ouvir. Sim. Mas talvez porque eles não entendam a importância desses processos para o futuro da profissão que ele escolheu seguir. Mas eu entendo que quem assistir esse podcast aqui vai abrir um pouco mais os olhos aí. Tem que se interessar. A importância, ela está posta, ela existe, né? Ela tá... E olha como a eleição é difícil, não é eleição obrigatória. Sim. Então é facultativa. Você vota em 6, né? No caso do conselho eles vão votar em 12. No caso do conselho não tem voto branco e nulo. Obrigatoriamente tem que votar em 12 dos inscritos, que devem ter aí uns 25 a 30 inscritos. E na advocacia aí sim você pode votar branco e nulo. Mas dentro dos 6 você vota 6 vezes. Você tem a opção de votar em 6 candidatos daquele dos 12 que tiver pré-selecionado do conselho. E não é uma eleição obrigatória, e vai ser uma eleição virtual. E agora, para finalizar, um dia de domingo. Para você mobilizar a advocacia no dia de domingo também é um pouco diferente, um pouco mais difícil. Então a gente tem que estar realmente atento a esse dia que é tão importante pra gente, porque é uma cadeira que vai estar lá representando os advogados. Exatamente. Quanta coisa a gente falou aqui que vai ser função de quem ocupar essa vaga, né, de defender isso lá dentro. Né? Isso. Honorários sucumbenciais, o direito de defesa, né, ampla defesa, que é a sustentação oral. Isso. É um dos meios, né? Sim. Ouvir o advogado quando for despachar os embargos auriculares. Sim. Então, realmente a advocacia se interesse, né? Eu, como jovem advogado, iniciando aí, eu já entendo a importância desse processo e tô atento aí, viu? Tá atento, né? Tô atento. Atento Porque a gente tem que eleger uma pessoa que realmente represente os nossos interesses, os interesses da advocacia. Da advocacia, sim. Exatamente. É isso, né? Tá satisfeito? Estou satisfeito. Mas estou sempre às ordens. Tá às ordens. É sempre um prazer, né? Estar conversando com o Vitor. Então, um cara fenomenal. Cara inteligente aí, né? Demais. As histórias. Boas. Vitor, aqui é uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Show. Obrigado por compartilhar sua história e inspirar pessoas. Sua voz agora faz parte da nossa jornada. Com certeza. 3 Pontos Podcast. Com certeza essas palavras aqui, a sua história, a sua transição de carreira, com certeza vão tocar alguém aí. Parabéns, foi realmente extremamente, não esperava, e reflexiva, né? Obrigado por compartilhar sua história, inspirar pessoas. Eu acho que isso é o grande desafio nosso, né? Se a gente tiver conhecimento e não dividir, de nada serve, não faz sentido. Sua voz agora vai fazer parte da nossa história, então estamos ligados aí umbilicalmente a esse podcast agora, inclusive pela participação do dia de hoje. 3 pontos importantes do podcast: conectando pessoas e transformando vidas. Exatamente. Se a gente conseguir qualquer um desses pontos, a gente já fez muito, né, galera? Transformar a vida, conectar pessoas. É o que nos move aqui, né? É o que nos move. Parabéns mesmo. E esse é mais um dos presentes da Brindes Online. Nossa, o nosso já ganhei o primeiro, deixa aqui registrado. Exatamente. Obrigado. Nossa patrocinadora Master. Isso. A Brindes Online. Muito obrigado, Carol e Marília. Né? Um abração aí para elas e, mais uma vez, pode comprar o produto dela que a gente indica aqui de olhos fechados e abertos também. Exatamente. @Brindes Online no Instagram. Isso. Pode ir lá procurar. Também oferecimento aqui o Jus Locos Cowork, né? Que oferece esse espaço aqui pra gente estar gravando o podcast. E é isso, vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva, dê aí os recados finais. Se inscreva no canal, né? Não deixe de ativar o sininho também para não perder nenhum episódio, certo? Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus outros amigos advogados, né? Caso você seja. Porque tem muita gente que não é do ramo, né? Que pode entender mais ou menos disso aí, e aí vai compartilhando. Certo? Estamos no Spotify também. Nos sigam no Instagram, vai sair alguns recortes, né, lá no Instagram. Bacana. Certo? E deixa aí, Vitor, seu recado final aí pra galera. Isso. Meu recado final é esse aqui, conectar pessoas e transformar vidas. Não tem como ser diferente. Se a gente aplicar isso, tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Perfeito. Parabéns. Muito obrigado, Vitor, porque a contribuição dos dois, na verdade, aqui pra mim foi sensacional. São os cabelos brancos.
Um abraço, galera. Um abraço, pessoal. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.